Fala aí, jovens, seus lindos. Tudo certinho, meu? Só na tranquilidade? Pessoal, seguinte, hoje a gente está aqui para falar mais uma vez sobre obras literárias e o papo da vez é uma obra de um poeta super polêmico, mas é inegável que o cara foi o cara, né? Um dos maiores nomes da poesia brasileira. A gente vai falar hoje do livro Tarde, do grandioso, apesar de polêmico, Olavo Bilac. Então vamos dar uma olhada no que a gente tem para falar a respeito de todos esses poemas de um dos caras que mais admirava a língua portuguesa, um grande admirador, um cara que trabalhou a língua portuguesa como poucos. Vamos dar uma olhada nessa parada toda então. Bom, eu já começo dizendo para vocês que esse livro teve publicação póstuma, ou seja, o Olavo Bilac não viu o livro sendo publicado. Quando o livro saiu, o autor já tinha falecido. A publicação do livro é do ano de 1919. O Olavo Bilac faleceu em 1918, um aninho antes, mas não se engane. Esses poemas não foram compilados, organizados por algum pesquisador da obra do Bilac, algum admirador, nada disso. Tudo foi escrito, feito, organizado, revisado pelo próprio Bilac. Só não deu tempo dele ver a publicação, mas ele participou de todo o processo. Isso significa que o livro Tarde, todos os poemas do livro Tarde foram escritos para serem publicados de fato numa coletânea. Então o próprio Bilac organizou o rolê todo aí. E nisso não tem jeito, eu já tenho que te falar algo que eu sempre falo quando o nosso papo é sobre uma coletânea poética. Tenho que falar isso para você não ler os poemas pelo caminho errado, não encarar tudo de maneira errada. Esquece de tentar decorar os poemas, isso é muito importante. Todas as vezes que você estiver diante de uma coletânea poética, você tem que encarar não pensando em decorar, não, mas pensando primeiro na ideia de interpretar aqueles poemas com cuidado, tentando entender cada palavra no contexto daquele próprio poema, e segundo, tentando entender qual é o tema ou quais são os temas que estão por trás de todos os poemas. Toda coletânea poética, quando é escrita, quando é publicada, tá, ela vai ao ar, ela vem à tona com base no que eu gosto de chamar de uma espinha dorsal. Ou seja, você tem algum tema ou alguns temas que vão permear todos os poemas. Então não, você não tem que ser um especialista no autor, no caso de hoje aqui do nosso papo. Você não tem que ser um especialista na obra do Olavo Bilac. E você também não tem que ser um especialista em interpretação poética, né? Não, nada disso. Então, para entender uma coletânea poética, a gente primeiro precisa vasculhar um pouco da biografia do autor, isso conta muito, porque sempre influencia na obra, e a gente tem que tentar entender o que estava acontecendo no momento histórico, o que estava acontecendo na vida do autor, quais são os temas que ele traz para todos os poemas. É mais ou menos dessa forma, então, que a gente vai trabalhar. A gente vai pensar na obra do Bilac e tentar entender como a obra, como o autor, como o contexto e todos esses temas reverberam nos poemas da obra Tarde. E aí já dá para começar falando um pouquinho da estrutura. O lance é o seguinte: o livro Tarde é formado por 99 poemas, só que não são quaisquer poemas. Não, os poemas aqui eles têm uma estrutura muito específica. São 99 sonetos, que vão variar um pouco, eles vão se alternar entre sonetos decassílabos e sonetos dodecassílabos. O soneto dodecassílabo também pode ser chamado de soneto alexandrino. Meu, mas o que é um soneto? O que é decassílabo? O que é alexandrino? Não tem jeito, a gente vai ter que falar um pouquinho disso. Mas antes, eu já conto também que esse autor, o Bilac, foi um autor parnasiano. E aí não tem jeito, você tem que manjar de parnasianismo para entender a obra do Bilac. Tem que saber o que é parnasianismo para saber por que o Bilac seguiu tudo o que ele seguiu na obra dele. E aí eu deixo para vocês a seguinte dica. Tem aqui no canal vídeo sobre parnasianismo. Meu, tem que manjar de parnasianismo. Se você não viu esse vídeo ainda, tô deixando aqui o card e aí eu vou pedir para você dar uma olhada nesse vídeo, dá uma pausa aqui, olha o vídeo, depois volta para cá. Ou então termina aqui o vídeo, depois vai ver lá o de parnasianismo. Tem que manjar essas duas coisas, tá? Porque o Bilac, então, é um dos grandes, talvez o maior representante do parnasianismo brasileiro. Então tem que manjar parnasianismo para manjar da obra do Bilac.
E aí, como o parnasianismo foi essa escola literária muito voltada para estética, para o texto bem construído, para os detalhes de linguagem, para uma linguagem rebuscada, a arte tinha que ser, antes de qualquer coisa, bonita no parnasianismo, o texto, antes de ser crítico, antes de ser profundo, não, esquece essas ideias. Para os parnasianos, o texto tinha que ser o quê? Bonito, bem escrito. Você tinha que manjar da linguagem, manjar de língua portuguesa, no caso aqui de um soneto sendo escrito em língua portuguesa. Tá? Então tinha que manjar de linguagem, não tem jeito. Pensando em todas essas ideias, a gente entende exatamente por que os textos são sonetos. Porque o soneto é difícil de fazer. Soneto é o tipo de poema que dá mais trabalho de fazer. É chato demais fazer um soneto, tem um monte de regrinha. Ora, se o soneto tem um monte de regrinha, dá trabalho para fazer, você tem que manjar de escrita para fazer, então o soneto acaba sendo o tipo de texto, o tipo de poema perfeito para um autor parnasiano. E vamos lá, né, meu? Não custa relembrar, então, na prática, o que é um soneto. Pensa comigo da seguinte forma. Primeiro, o soneto é um texto poético, então ele é dividido em versos e estrofes, maravilha. Mas o soneto ele tem que ter também sempre 14 versos. Nem um verso a mais, nem um verso a menos. Tem que ser 14. E esses 14 versos, eles são divididos de uma forma muito específica. Lembra que, para ser soneto, o texto tem que ter esses 14 versos divididos em 4 estrofes. Sendo que as 2 primeiras estrofes serão 2 quartetos, ou seja, cada estrofe vai ter 4 versos. E as 2 últimas estrofes serão 2 tercetos, ou seja, cada estrofe vai ter 3 versos. Tem que ser desse jeito, não pode ser dividido de um outro jeito. Você não pode começar com uma estrofe de 3 versos, depois a de 4. Não, tem que ser 4, 4, 3, 3, nesse esquema que você está vendo aí. E além disso, tem que ter algum esquema de rimas. Podem ser rimas alternadas, podem ser rimas emparelhadas, não importa, pode ser qualquer esquema de rima, mas tem que rimar. Então, numa estrofe, você pode ter o primeiro verso rimando com o segundo, você pode ter o primeiro rimando com o terceiro e o segundo rimando com o quarto, não importa, mas tem que ter algum esquema de rimas. Não pode não rimar. Então, olha como era chato fazer um soneto, hein? E para completar essa ideia, tem ainda o esquema da métrica. Aí entra aqueles nomes que eu falei para você, né? Decassílabo, dodecassílabo, alexandrino e tal. O lance é o seguinte, lembra que quando você estuda literatura, você estuda aquelas divisões métricas, né? A famosa divisão poética. Você vai contando as sílabas lá do verso para ver se o verso tem 5 sílabas poéticas, 7, 8, 10, enfim. E aí, um soneto decassílabo é um soneto no qual todos os 14 versos têm 10 sílabas poéticas. Cada um tem 10 sílabas poéticas. Olha a treta de fazer esse texto, não é só sair escrevendo, você tem que contar as sílabas poéticas na divisão certinha. Se o soneto for dodecassílabo, significa que cada verso tem 12 sílabas poéticas. Aí o nome do verso é dodecassílabo, o soneto também vai ser chamado de soneto dodecassílabo. O verso dodecassílabo ele também pode ser chamado de verso alexandrino. A mesma coisa, dodecassílabo, alexandrino, mesma coisa. Então, se o verso é alexandrino, o soneto será chamado de soneto alexandrino ou dodecassílabo, você já pegou a ideia. É milimétrico o negócio. Você já entendeu por que eu comecei esse nosso papo dizendo que o Bilac é um dos caras que mais apreciava a língua portuguesa. Era um parnasiano raiz. Se bem que a gente vai ver que aqui, nessa obra, ele vai se distanciar um pouquinho, né, desse lance de ser um parnasiano raiz, mas durante toda a carreira dele, ele foi um parnasiano raiz, e os parnasianos amavam o soneto, defendiam o soneto assim como quem está defendendo a própria vida. Era a cara de um autor parnasiano criar uma obra com 99 sonetos. Pensa no trabalho para escrever esses sonetos todos. E uma outra característica do soneto que aparece muito na obra do Bilac, na verdade em qualquer soneto, né? O Bilac ele só reforça essa característica, é a ideia de que se o soneto é um poema curto, pensa aí, né? 4 estrofes, são 14 versos, então de fato o soneto não é um poema longo, é curtinho. Por ser um poema curto, o soneto não tem muito tempo de ser narrativo, não dá para contar uma história num soneto. Quer dizer, não é que não dá, até dá, mas não é muito comum. Por quê? Porque ia ter que ser muito rápido, tá? Então o soneto, ao invés de narrar, ele tem ali, né, uma característica que vai sempre se aproximar muito mais da descrição ou da argumentação. Então você tem
tem pouquíssimos sonetos na história da humanidade que vão ser narrativos. A maioria dos sonetos vão defender um ponto, sei lá, um soneto que fala de amor, por exemplo. Ele não vai contar a historinha de amor, né, de um casal que se conheceu e se apaixonou e bibibi, bababá e tudo mais. Não, não vai falar disso. Ele vai defender a ideia de amor, o conceito de amor. Então ele vai falar que o amor é isso, porque isso e resulta naquilo. Então é sempre uma progressão argumentativa. Ou então ele vai ser meramente descritivo. Então é um soneto que vai descrever o céu, por exemplo. Né? O céu amanheceu com nuvens, e aí veio o sol, e aí veio o crepúsculo no fim da tarde, aí veio a noite com estrelas e acabou o soneto. É isso, é um soneto que fica descrevendo as coisas. Tá? Então, predileção pela descrição ou pela argumentação, e não vai ter muito tempo, então, por conta da extensão, né, do tamanho, não vai ter muito tempo para narração. Isso é muito comum em sonetos, de maneira geral, e acontece demais aqui na obra, então, do Bilac. E o título da obra, né, Tarde, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com um dos poemas, né, que o Bilac mais gostava, um dos poemas dele, que ele mesmo mais admirava, que é um soneto chamado Hino à Tarde, que está presente aqui na obra. É o primeiro soneto, tá? Esse soneto abre a obra. Mas além disso, tem uma outra questão interessante também, que o título Tarde se refere ao tom crepuscular dos sonetos. O que eu quero dizer com tom crepuscular? Lembra comigo que crepúsculo é aquele fim de tarde, né? Quando você ainda tem um brilho de sol, mas a coisa já está escurecendo, né? É aquela ideia, né? Não, crepúsculo não tem só a ver com vampiros que brilham. Tem também, mas não é só isso, né? Tem a ver com esse tom de fim de tarde. E pensa, no crepúsculo geralmente, né, se você parar para ver o pôr do sol e tal, geralmente você vê o pôr do sol como? Todo festivo, e tudo mais, pôr do sol, que beleza. Tudo bem, você tem a liberdade de ver assim, maravilha. Mas de maneira geral a gente associa ao pôr do sol, né, a esse crepúsculo, a gente associa o quê? O sentimento de introspecção, aquele momento em que você está mais reflexivo, está mais, né, pensando no seu próprio eu, está mais quieto, então um momento de mais silêncio, né? Um momento até brevemente melancólico, uma reflexão um pouco mais melancólica. É nesse sentido que a gente tem o título Tarde. E olha que interessante, é aqui também que a gente pode afirmar que nessa obra o Bilac ele dá ali uma brevíssima, só um pouco, tá? Uma breve afastada do que era, né, ser de fato um parnasiano. Por quê? Os parnasianos não estavam muito preocupados em ficar refletindo sobre as coisas. Os sonetos parnasianos, eles eram o quê? Descritivos, ou então eles iam argumentar em torno de alguma coisa pouco profunda, né? Muitos autores dizem que o parnasianismo é inclusive mega superficial, e essa crítica recai também sobre os poemas aqui do Bilac. Só que aqui ele até se aprofunda um pouquinho num tema ali, num aqui, tem um pouquinho de metafísica, ele vai falar um pouquinho, né, de temas transcendentais, mas muito pouco. Ele vai mais descrever as coisas e argumentar de uma maneira bem superficial mesmo, bem simples. Por quê? Porque os parnasianos defendiam que um texto, né, o soneto tinha que ser o quê? Bem escrito, bonito. Não dá para ficar dando muita vazão para subjetividade, para defesa do eu. O eu não pode se colocar muito. Lembra do conceito máximo do parnasianismo, arte pela arte, ou seja, a arte precisa existir simplesmente por ela mesma, para ser bonita. Não precisa ficar defendendo nada, crítica social, temas profundos, nada disso. Né? Então, pontos importantes para a gente pensar, né? Aqui ele se afasta então só um pouquinho desse parnasianismo raiz, mas ele não vai se aprofundar muito nos temas não, porque afinal de contas é um autor parnasiano, é uma obra parnasiana, então não vai ficar se aprofundando muito nas questões não, só um tantinho de nada. Apesar de tudo isso, tem uma outra característica que é bem parnasiana, bem dos sonetos parnasianos, e que ele mantém aqui, que é manter uma progressão ao longo do soneto. O que eu quero dizer com uma progressão? Todo soneto, ele começa de maneira um pouco mais leve, mais sutil, e ele vai, né, crescendo, crescendo, e a última estrofe, o último terceto, é sempre um término grandioso ou grandiloquente. Lembra que grandiloquente significa o quê? Aquela fala muito eloquente, muito rebuscada, muito grandiosa, né? Uma língua portuguesa ali para poucos. Ele vai manter isso aqui à risca. Então algo que acontecia muito nos sonetos, algo que acontecia muito no parnasianismo e que o Bilac traz e traz com força. Nesse sentido, parnasiano raiz, velho.
Ó, dá para dizer também que os sonetos do Bilac, de maneira geral, mas ainda mais nessa obra, eles são marcados por um forte apelo sensorial. O que eu quero dizer com isso? As sensações, né, os nossos sentidos são muito presentes ali nas descrições que ele faz nos textos. Então são textos que vão falar muito sobre a ideia de cor, né? Então essa referência às cores, essa referência aos cheiros vai aparecer muito, referência às sonoridades, né, os sons que a gente escuta, isso tudo vai aparecer muito. Então lembra que quando a gente fala dessa mescla entre sentidos, que vai aparecer muito aqui, a gente fala de uma figurinha de linguagem que é interessante, que é a sinestesia. Lembra que essa figura de linguagem trata então da mescla, da mistura, né, da fusão entre sentidos, entre sensações. Então tem muito essa figura de linguagem porque tem muito esse apelo sensorial nos sonetos aí então da obra Tarde. E ó, meu recadinho rápido, hein? Tá curtindo o canal? Se sim, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal também, considera aí a possibilidade de se inscrever, ativa o sininho também, que aí você vem fazer parte dessa família Leio Logo Escrevo e não perde nada. Tem muito conteúdo igual a esse aqui para você estudar no canal, então não tem erro. Se você curte também outras mídias, né, outras plataformas, procura a gente também no Insta e nessas plataformas de áudio aqui para procurar também os podcasts, né? Meu, o Leio Logo Escrevo é podcast também, então você encontra a gente no Insta, encontra a gente aí em formato áudio também, beleza? Vem ver o canal, vem ouvir o canal também, tamo junto, tenho certeza que vai valer a pena, hein? Valeu, é nóis! Mas aí você deve estar pensando, pô Fefô, beleza, peguei a ideia, mas tem alguns temas que vão se repetir e tal, né? Aquela tal espinha dorsal? Claro que tem, e eu quero falar um pouquinho desses temas aqui com você. Quando a gente fala dessa obra aí, né, dos 99 poemas de Tarde, do Bilac, a gente tem que pensar em alguns temas como a nostalgia. E o que eu quero dizer com nostalgia? Meu, ele é muito nostálgico em relação à vida jovem, né? A juventude dele. Ele é meio reflexivo em relação à velhice. Então ele percebe que a velhice chegou, até por isso alguns críticos defendem que é por estar mais reflexivo que ele abre mão um pouquinho do rigor estético, do rigor formal lá do parnasianismo, e ele fala um pouquinho disso. Ele também vai descrever um pouco a ideia de amor, então ele fala um pouquinho de amor. Ele fala um pouquinho da ideia da beleza física feminina, sempre num tom descritivo. Muita gente critica isso também, dizendo, né, o quanto a poesia dele era superficial, porque, né, ao falar das mulheres, ele se concentrava na beleza física. Então ele não falava de questões mais interessantes, como a ideia do pensamento, falar do comportamento e de tantas outras coisas. Não, ele focava na beleza física, né? Então a galera criticava bastante. Daí uma das polêmicas. Ele fala muito também da ideia de pátria. Pensa num cara que defendia a pátria. Meu, isso é muito marca do parnasianismo. O parnasianismo é patriota, então defende a ideia da pátria. Ele fala muito dos grandes eventos nacionais, com muita reverência pela história nacional. Ele vai falar muito da exaltação da ideia de trabalho e progresso. Então um cara que defende a ideia da ordem e do progresso. Aí você fala, nossa, que coincidência, ordem e progresso são os lemas da bandeira. Ei, Bilac é o autor, ele, né, é um dos caras que ajudaram a compor ali o hino à bandeira. Então não é coincidência. Ele é um dos autores do hino à bandeira. Então ele era um grande defensor da ideia de ordem, de progresso, dessa ideia da pátria, um nacionalistão. Mas isso não era só ele, tá? Os parnasianos eram assim. Por isso também muita polêmica. Muitos o acusavam de um nacionalismo exagerado e tudo mais. Isso dava várias tretas. Ele também vai recuperar muito aí nos sonetos, ele vai recuperar a ideia da cultura grega, né? Por exemplo, ele vai falar do teatro grego, ele vai falar de mitologia grega. Então a cultura grega, de maneira geral, aparece muito. Outra coisa que era muito comum no parnasianismo, então não só na obra dele. Os parnasianos vão falar muito da cultura grega. Claro, a cultura grega muito marcada pela beleza, então faz sentido os caras recuperarem essa ideia também, né? Beleza, eu digo a beleza da obra, beleza do texto, a beleza essa estética muito rebuscada, tudo a ver com os parnasianos. E diante de tudo isso, você só tem que lembrar que, meu, as coisas apareciam sempre de maneira muito contida. Então não há um grande aprofundamento em
Nada disso. Em nenhuma dessas características há aprofundamento, grandes reflexões. Não, a reflexão, quando aparece, ela é muito sutil, ela é superficial, né? Uma das críticas, né, que o Bilac e que os parnasianos, de maneira geral, sempre enfrentaram, né? A galera dizia, então, que eles eram muito superficiais, porque para os parnasianos, as emoções jogavam contra a boa escrita. Então é por isso que a gente tem tudo isso aí de maneira leve, singela, superficial. O que mais importa é que o texto seja bem escrito. Se a coisa vai ser profunda ou não, aí a gente pensa depois. Isso fica sempre para segundo, terceiro, quarto plano. E ó, só para você ter uma ideia, lembra do Mário de Andrade, né, um dos grandes modernistas brasileiros. A proposta do modernismo era totalmente diferente da do parnasianismo. E o Mário de Andrade, como um modernista, um cara que era a favor, de uma poesia livre, você podia escrever qualquer coisa. Se você escrevesse uma letra J e colocasse um círculo e falasse é o meu poema, então beleza, é poema, não importa, né? Os parnasianos não gostavam muito dos modernistas e vice-versa. O Mário de Andrade, um dos grandes ícones do modernismo, ele chegou a afirmar na época, chegou a escrever em jornais dizendo que ele até admirava o Bilac. Ele sabia que o Bilac dominava a língua portuguesa como poucos, então ele reconhecia a obra e a importância do Bilac para a literatura brasileira, mas ele dizia que a obra do Bilac era muito viciada no parnasianismo. Por isso era uma obra meio fraca. Olha a treta, olha as tretas da época, as tretas literárias. O livro Tarde, que muitos consideram a grande obra, a obra máxima do Bilac, o Mário de Andrade, na verdade, considerava o quê? A representação do declínio da escrita do Bilac. Por quê? Porque ele dizia que era uma obra, né? Tarde foi uma obra que carregava todos os vícios do parnasianismo, não inovou em nada. Mas também dá pra gente pensar que o parnasianismo não queria nenhuma inovação. A ideia era manter mesmo as tradições de uma boa escrita. Resumindo, treta entre os grandes da literatura, rolou muita treta, tá? Então aí, né, se a gente vai considerar uma coisa ou outra, aí fica com você, não vou entrar nesse mérito, se é a obra máxima ou o declínio na escrita, enfim, aí fica pra gente pensar, mas fato é que tinha esses atritos, essas tretas entre parnasianos e modernistas. E aí, não tem erro. Sabendo todas essas características, acabou. Você mata todos os sonetos, tá? Pode cair o primeiro, o segundo, o terceiro, não importa, você pegou a ideia. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, porque se o soneto é um tipo de texto, né, difícil, um poema difícil de ser escrito, ele também é difícil de ser lido, dá trabalho. Mas todas essas características te ajudam demais. Mas é claro que vou trazer também para você aqui a análise de alguns desses sonetos. Vamos pensar então em alguns sonetos e tentar pegar a ideia, mais ou menos a ideia, do que o Bilac estava trazendo para a gente então. E aí, vamos pensar rapidinho no soneto Hino à Tarde. Então, né, a gente pode perceber que ele diz lá, né, glória jovem do sol, no berço de ouro em chamas, alva, natal da luz, primavera do dia, não te amo, nem a ti, canícula bravia. Olha a linguagem. Então, na verdade, ele está falando do quê? Ele está falando que ele não ama o sol, ele não ama o dia no seu esplendor, quando o sol está em chamas. Não, ele ama o quê? Ele ama, na verdade, o crepúsculo, ele ama a tarde. Então ele tá falando do amor aqui pela tarde, né? O amor por aquele momento do dia que é um pouco mais melancólico e tal. E se você perceber a linguagem ali, você vai perceber essa linguagem extremamente rebuscada. No último terceto, por exemplo, a gente tem lá: trazes a palpitar como um fruto do outono, à noite, alma, nutriz da volúpia e do sono, perpetuação da vida e iniciação do nada, né? Então olha essa linguagem rebuscada, dá trabalho, mas aqui o que eu destaco é essa admiração pelo crepúsculo, né, pela tarde. Daí a ideia de hino à tarde, daí a ideia, né, do tom crepuscular de toda a obra. Então toda a obra é baseada nesse amor pela tarde, né, um dos sonetos mais importantes dessa obra aí. Por que não falar também do soneto Língua Portuguesa? Claro que tinha que ter um soneto exaltando a questão da linguagem, né? Olha como ele diz que a língua portuguesa é a última flor do lácio, inculta e bela. O que ele quer dizer com última flor do lácio? Lácio no sentido de que a língua portuguesa é derivada do latim, uma língua grandiosa, né? Então, há um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo. Olha a linguagem para exaltar essa língua portuguesa,
tá? De uma maneira extremamente admirada, ele tem uma admiração muito grande, uma defesa da língua portuguesa. Então essa é uma característica que é muito presente na obra do Bilac, porque é muito presente no parnasianismo, essa defesa da língua portuguesa, tão grandiosa, flor do lácio, a ser admirada, uma língua que tem que ser o quê? Exaltada e engrandecida. Dá para dizer também que, pelo fato do parnasianismo ser uma escola literária que prezava o soneto e o soneto ser mais descritivo e argumentativo do que narrativo, os caras passavam muito tempo fazendo o quê? Criando sonetos que simplesmente descreviam a natureza. Isso é extremamente comum. Então é um soneto que vai descrever lá o vento, a folhinha, o lago e tal. E aí, pensa nesses títulos de sonetos, olha essa sequência. A gente tem aí sonetos com os seguintes títulos, e vem na sequência, hein? A gente tem o soneto O Vale, A Montanha, Os Rios, As Estrelas, As Nuvens, As Árvores, As Ondas, Crepúsculo na Mata, Soneto ao Crepúsculo. Todos esses títulos são títulos de sonetos que vêm numa sequência de descrição de elementos da natureza. Por quê? Porque descrever elementos da natureza facilitava esse afastamento de questões subjetivas. Então, se o cara ficar só descrevendo, ele não precisa se aprofundar em nada. Perfeito para o parnasianismo, tá? Sempre prezando a beleza da escrita, a beleza do texto. Então, se a descrição de elementos da natureza era um elemento comum no parnasianismo, Bilac vem aqui e joga logo uma sequência aí total, né, de sonetos que vão ficar fazendo só isso mesmo, descrevendo elementos da natureza. E com tudo isso, juventude, tenho certeza que você vai deitar em tudo que é prova aí, porque, não tem erro. Não tenta decorar, tenta entender todos esses temas por trás de cada soneto, né? Por trás da obra inteira, de todos os 99 sonetos, que é sucesso. Vem qualquer prova que, você vai deitar. E é isso, juventude. Valeu demais pela companhia, pela parceria de sempre. Tamo junto, a gente se encontra numa próxima. Por enquanto é isso. Se cuida demais, valeu, falou e tchau!